Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Autorretrato. Uma deputada jovem, a mais jovem do Brasil, quando eleita aqui para a Assembleia pela primeira vez aos 24 anos. Uma vereadora mais nova ainda, eleita em Mauá aos 21. Filha de prefeito que defende um novo jeito de atuar na política. A nossa entrevistada é a Vanessa Damo, presidente estadual do PMDB Mulher de São Paulo, mãe da Rúbia, grávida da Eduarda, e que exerce o terceiro mandato como deputada estadual. Muito obrigada, deputada, pela presença aqui no Autorretrato, é um prazer. Viviane, eu que agradeço a oportunidade de poder renovar um pouco com tal que está acontecendo nesse mandato. Eu estive aqui no primeiro mandato e agora no terceiro, né? Então, para nós é um prazer. E no primeiro mandato, da primeira vez, a Eduarda não tinha vindo, agora a Eduarda já veio. A Rúbia já veio, a Eduarda vai nascer já, então muita coisa mudou, né? E bastante coisas que aconteceram, se concretizaram, então é importante realmente ter esse contato e as pessoas conhecerem um pouco quem é o político, aliás, quem é a pessoa por trás da pessoa, da figura pública, do político, né? Que às vezes você vê... Por trás do partido, né? Às vezes você vê mais institucionalmente, né? Enxerga na televisão, e aí você pensa, poxa, como é que será que é essa pessoa no seu dia a dia? Eu acho que é super importante esse espaço que vocês nos dão no Autorretrato. E como é que é a Vanessa Damo no dia a dia? Olha, a Vanessa Damo no dia a dia tenta conciliar milhares de coisas ao mesmo tempo, que é um papel não só meu, acho que de grande parte das mulheres. Reconheço então, esse papel. Não é, Viviane? É o trabalho, é a casa, é o mandato, né? As filhas, agora a Eduarda vai chegar em agosto, já estou de 7 meses e pouco. A Rúbia tem 1 ano e 7 meses também. Então, é uma verdadeira loucura, né? E eu acho que até, de certa forma, é por isso que a mulher acaba tendo uma participação na política ainda muito tímida. Não é que nós não somos políticas, não. Nós conhecemos os problemas, arregaçamos as mangas e vamos tentar resolvê-los. Mas o problema é que, às vezes, a mulher enfrenta até tripla jornada de trabalho. E aí complica um pouco na hora de se dedicar politicamente, né? E a Vanessa foi uma criança precoce também, né? É verdade. Eu comecei na política, acho que mesmo sem saber, que eu falo assim, que política, as pessoas acham que é só quem concorre às eleições, a cargos eletivos, né? Mas se você se preocupa com o bem-estar da sua família, se você se preocupa com a sua comunidade, com a sociedade, luta por melhorias, você é político também, né? E na época eu estudei no SESI do Jardim Zaira na minha infância, na cidade de Mauá, né, na região do Grande ABC, e eu participava das eleições do Centro Cívico. Então eu posso dizer que as primeiras urnas aí que eu enfrentei, né, o crivo das urnas e fui eleita para o Centro Cívico, foi ainda muito criança no SESI do Jardim Zaira, que foi importante. Por isso que eu acho que as escolas devem incentivar a participação. Eu acho que, claro, de uma forma neutra, não precisa falar de partido, quer dizer, puxar a sardinha nem para um nem para outro, mas colocar naquela criança que é um cidadão, que é uma pessoa que precisa entender o seu papel na sociedade, o que ela pode contribuir, a importância de se escolher certo, de poder se colocar como candidato também e de poder fazer alguma diferença. Todos nós podemos fazer alguma diferença e a política é um bom caminho para isso. Quer dizer, colocar na escola o como participar. Exatamente. A preocupação um pouco mais com o coletivo. Hoje em dia, Viviane, a gente percebe que cada vez as pessoas têm menos tempo, né? Então, acaba se criando, em alguns casos, acho que uma sociedade um pouco individualista demais, né? Então, cada um acaba resolvendo seus problemas, cada um correndo para resolver as suas coisas, para conseguir a promoção, para melhorar o carro, para comprar a casa maior. E quando, na verdade, eu acho que as coisas mais importantes das nossas vidas, assim, o que vale realmente a pena, está mais no coletivo mesmo, está no bem-estar do grupo. Você não pode estar bem se as pessoas que estão ao seu redor não estão, né? E isso também não é só numa questão assim local, mas a gente tem que fazer com que o nosso país esteja bem também, ainda mais num momento de crise como esse. Quer dizer, a gente tem que ter uma visão otimista. E como é que a gente pode ajudar? E ajudando a gente faz nas pequenas ações do dia a dia. É tão importante você dar atenção às pessoas que vêm conversar contigo, é tão importante você ter uma palavra amiga, é tão importante você despender um tempo que seja com uma criança. Eu acho que com essa correria do dia a dia, principalmente das grandes metrópoles, eu acho que esse contato, a gente trocou muito o contato pessoal com o contato virtual, né? Que é super importante também. Eu sou adepta das redes sociais, adoro, acho que é um canal de comunicação tremendo, fenomenal. Mas a gente tem que ter esse contato com as pessoas, porque senão nós vamos ficando cada vez mais isolados, mais individualistas, e aí acaba se perdendo esse senso de todo, do todo, né?
e isso não pode acontecer. A política é cuidar de todos, né? Então, a gente tem que sempre ter essa visão. Esse é um novo jeito de fazer política, mais humano? Mais humano, sem sombra de dúvida. Eu acho que acabou aquela história do político engravatado, muito distante, em que muitas vezes as pessoas não conseguem ter uma referência, não conseguem chegar perto. Eu acho que tem que ser uma pessoa mais acessível. As redes sociais ajudaram muito isso, né? E o que eu disse, é importante mostrar quem é o ser humano por trás da figura pública, né? Ele tem uma família, o que ele pensa, né? Do que ele gosta de fazer. Às vezes, eu tento mesclar também nas minhas redes sociais, não só questões do mandato, né? Não só questões assim de conquistas do mandato, mas também fotos da Rúbia, a gente coloca declarações aí para o marido. Rúbia tá em todas. Né? Porque a gente precisa realmente, eu acho que é até natural, não é nada assim que seja programado, porque é importante que a gente mostre assim um pouco do nosso dia a dia também. Sou uma pessoa comum, faço mercado, né? Tenho meus dias melhores, outros piores. Então a gente faz de tudo um pouco, né? E o pessoal fica... Essa que tá aparecendo... Essa é a Rúbia. Essa é a Rúbia. Só que a Rúbia, ela tá com 1 ano e 7 meses, ela tá maiorzinha. Ela tá bem nenezinha. Aí nessa foto ela tá mais ou menos com 6 meses, 5 meses. Ela é grande, viu, gente? Não puxou a mim, puxou o pai. Essa preocupação, deputada, com o todo e com ser mais humana e com esse contato visual ali com a população, com o eleitor mesmo, com quem a senhora vai representar, é uma coisa que vem mesmo de berço por ser filha, né, de um político, de um ex-prefeito? Eu acho que sempre é bom que você tenha referências, né? Eu tenho referências importantes dentro de casa, né? Tenho referências dos meus pais, minha mãe é a Laíde, meu pai Leonel, meu pai ingressou na vida pública também, já foi vice-prefeito várias vezes, prefeito de Mauá, foi deputado também, hoje com 83 anos ainda atua politicamente, quer dizer, atende as pessoas no seu escritório, quem passar lá perto do chaveiro, ali perto da padaria do Miguel, vai vê-lo lá atendendo as pessoas no escritório. Exatamente. Seu Leonel Dão, quantos anos? 83. Muito ativo e uma história de muitas vitórias e de muitas lutas também. Eu acho que nada na vida vem fácil, acho que é um ponto que nós temos que mostrar para os nossos filhos, né? Assim, o quanto é difícil você conquistar as coisas e o quanto você tem que ser unido com a família, você tem que ter ideais muito bem traçados e meus pais me ensinaram muito isso, né? Meu pai veio de uma família com muitas dificuldades, foi trabalhador de olaria e ele costuma dizer que na mesma prefeitura onde ele pagava os impostos, descalço porque não tinha condições de comprar um chinelo, sujo de barro porque batia tijolo, batia barro para fazer os tijolos com o pai e com os irmãos desde muito cedo, foi no local onde ele teve a oportunidade de ser prefeito mais de uma vez, 2 vezes, né? Então, é uma referência muito importante e eu só tenho que agradecê-los aos meus pais e, posteriormente... Eles que estavam naquela foto que a gente estava vendo? São a foto do casamento deles. Eles casaram em 80, né? E assim, são pessoas que realmente eu tenho um amor muito grande. Eu acho que respeitar pai e mãe e valorizar, saber o quanto que eles se esforçaram para que a gente pudesse chegar até onde nós chegamos, faz é algo toda que faz toda a diferença e que você passa a valorizar ainda mais quando você é mãe, né? E a gente está falando de família já, Viviane, eu não posso deixar de falar do meu esposo também, claro, né? Vamos falar, como é que ele chama? Vamos deixar ele de fora dessa claro, conversa. Eu chamo de Júnior, mas é José Carlos Orozco, e eu tenho que fazer um agradecimento especial a ele, porque é o meu grande amor da vida, eu casei com meu primeiro namorado, e nós completamos recentemente 8 anos de casados, e é uma pessoa que me ajuda muito e que me apoia muito, né? Porque... Em todos os sentidos, em todos né? os pessoal sentidos, no pessoal também. e o profissional. Por quê? Porque família de político sofre muito. Porque muitas vezes... sofre. Por quê? Porque acontece que você acaba tendo que abrir mão, muitas vezes, do tempo que você teria com a família, em fins de semana, muitas viagens pelo estado, às vezes você tem que resolver questões em Brasília também. E se o marido, se o companheiro, se os filhos, enfim, se a família não compreender, é muito difícil seguir nesse caminho político, né? Existem também, infelizmente, muitos ataques políticos. A política ainda é, gente, um meio muito masculino. Ataques pessoais, né? Ataques pessoais, né? Durante as campanhas. Eu fui candidata a prefeita na cidade de Mauá no passado, fui para o 2º turno, enfim, acabou ganhando outro prefeito lá, mas os ataques são sempre muito duros, né? Difamatórios.
Então é muito difícil, como eu falei, a família de político sofre muito, porque você não quer ver uma pessoa que você ama passando por injustiças, né? E ele sempre foi um alicerce muito importante. Então, assim, aqui minha homenagem especial a ele, que me deu meus 2 grandes presentes, né? Que é a Rúbia e a Eduarda, que vai nascer agora em agosto, e que sempre me apoiou. Nunca ele teve uma palavra que fosse assim de me desestimular, ó, não está na hora de parar com isso, porque eu tenho certeza que muitos políticos, muitas pessoas públicas passam por isso. Assim, o questionamento da própria família, né, os filhos, por que você não segue outro caminho? Porque você fica com a sua vida muito exposta, Mas pessoa na sua pública, casa isso era né? conversado, assim? Sim, sempre foi conversado. E no caso, minha mãe sempre ajudou meu pai também. Também. Então Sempre é foi uma questão assim companheirona. que eu acho que, de qualquer forma, o caminho que você desejar seguir, seja ele na política ou pessoal mesmo, ou se você quer ser qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, qualquer profissão que você escolha, eu acho que o apoio familiar é fundamental. Eu sei que às vezes, principalmente na época da adolescência, né? Aí os filhos chegam para os pais, pai, eu queria ser isso, queria ser aquilo, e talvez não fosse bem aquilo que o pai programou a mãe, né? Idealizou lá atrás, mas né? eu queria tanto que você fosse médico, fosse advogado, são as grandes carreiras, engenheiro, e às vezes o filho escolhe um outro caminho, mas assim, que os pais entendam a importância de estar ao lado dos filhos, de estar ao lado da família, independente de qualquer escolha, porque às vezes a escolha que você faria não é a que deixaria o seu filho feliz. Então, você tem que ter esse desprendimento, e o Júnior, ele tem esse desprendimento, ele consegue entender, consegue me apoiar, e consegue muitas vezes compreender o fato de eu estar em viagens ou em reuniões, e ele muitas vezes me ajuda com a Rúbia, né? Ele fica às vezes com a Rúbia, e a Rúbia ama o pai de paixão, e tenho certeza que vai ser um xodó com a Eduarda também. Então, tenho que agradecê-lo. Deputada, vamos falar um pouquinho desse começo na política. Saiu do SESI, pensou em prestar vestibular, foi para a faculdade. Fui para a faculdade, me formei super jovem, me formei já quando eu entrei na Em Câmara, desenho- em desenho industrial, eu sou industrial. designer, né? E as pessoas falam, mas Vanessa, a gente achava que você era advogada, porque acaba fazendo projetos de lei, fazendo leis, enfim, a gente acaba sendo um pouco autodidata nessa parte, É né? verdade. Mas eu escolhi desenho industrial, projeto de produto, que é assim, toda a parte de projeto, tudo que a gente utiliza com a cadeira, enfim, tudo que você faz tem que ser bem feito, porque tem a parte de ergonomia, tem a parte de entendimento do ser humano que vai consumir aquele produto e o porquê que aquele produto tem que ser bem pensado para melhor atendê-lo, né? Então, assim, eu sei que aparentemente não tem nada a ver design, né, ou desenho industrial com política, mas a partir do momento que, para você ser um bom desenhista industrial, você tem que entender bem de seres humanos, das pessoas que utilizarão, quer dizer, você tem que entender o que se passa na cabeça daquela pessoa. Eu acho que sendo político também, para você ser um bom político, você tem que ter a sensibilidade de entender o que a pessoa precisa, o que ela quer no seu dia a dia, o que precisa na sua comunidade. Eu acho que acabei conciliando o que eu fiz na faculdade, não utilizo muito, no caso, eu desenho algumas joias para leilões beneficentes e retorno isso para algumas entidades no estado, né? Mas assim, é claro que uma atuação muito aquém, porque meu primeiro plano é, sem sombra de dúvida, a parte política, o meu mandato, os projetos de lei, leis, as frentes parlamentares e, obviamente, meu cuidado com a família. Então, essa parte de desenho industrial acabou ficando aí mais para segundo plano. E sou formada em MBA Internacional em Gestão Ambiental, que é uma questão importante. Hoje você não consegue mais tratar de qualquer outro assunto que não tenha uma relevância nessa questão ambiental, né? A questão da sustentabilidade, Exatamente. Né? Então, hoje a gente sofre com falta d'água, porque não houve um planejamento prévio, né, para que a gente pudesse ter captação de água. Hoje a gente sofre porque, infelizmente, não houve também uma preparação no sentido de não ter os rios poluídos, os córregos. Infelizmente, na região metropolitana, não se teve essa visão assim da prevenção. Agora a gente tem que correr atrás dos prejuízos, né? E infelizmente às vezes não é possível fazer todo o trabalho que deveria ter sido feito. A visão ambiental sustentável é importante e eu carrego isso comigo também. E a faculdade foi dividida com a Câmara ou foi depois da eleição? Eu me formei, eu terminei de me formar. Foi na sequência? Fui logo na sequência, já entrei na Câmara. Entrei com 21 anos. 20 e poucos anos, quando a gente quer tudo da vida, menos alguma coisa séria. Depois 21, 22 anos, poucas mulheres, era apenas eu e mais uma vereadora na época. Uma Câmara muito conturbada, eu me lembro bem que eu fui no primeiro ano, eu fiquei 2 anos na Câmara Municipal e vivia no primeiro ano eu fui oposição sozinha. E a gente sabe que
muitas vezes a oposição, muitas vezes não, grande parte das vezes você tem um trabalho muito combativo, ela né? exige muito. Exige demais. E aí consegui, obviamente, fazer várias denúncias, aí saiu secretária que era da gestão do PT lá de Mauá na época, ela foi presa, sumiu dinheiro, enfim. E não me arrependo de ter tido uma questão assim muito coerente do que eu sempre disse nas minhas reuniões, nas casas das pessoas que se abriram para mim, nos comércios, enfim, nas igrejas. Você tem que ter algo importante em relação assim, ao seu mandato, ao seu trabalho e a coerência, tem que ter uma coerência das suas ações. Porque às vezes a pessoa fala um negócio na campanha, aí depois você vai ver durante o mandato e fala, mas caramba, eu votei nele ou nela, né? Por uma série de questões que foram apresentadas, mudou tudo. Não, eu sempre tive uma linha assim muito correta, assim, eu nunca mudei a minha linha ideológica. Então, assim, defendi projetos que eram projetos que foram importantes, que se foram concretizados e que, se fosse preciso bater de frente com grandes interesses econômicos ou políticos, se fosse para defender a população, eu nunca tive medo. Então, isso eu acredito que foi assim, extremamente importante para que eu pudesse vir para a Assembleia, né? Se eu não tivesse tido essa visão e fosse mudando conforme a conveniência, conforme os ventos, né? Que, infelizmente, essa é uma dica que eu dou aos vereadores. O vereador é o agente mais próximo da população. Tá, é onde a população procura o auxílio, o primeiro auxílio, é onde muitas vezes quando tem lá que podar a árvore, tem que tá faltando um remédio no posto, quando a pessoa precisa de um córrego sendo canalizado ao lado da casa deles, enfim, quando existe qualquer problema de vaga em creche, o primeiro agente público, a primeira pessoa que é procurada antes do prefeito é o vereador. Então, é importantíssimo que o vereador ele mantenha a sua proposta ideológica conforme que a população deseja e pelo que realmente ele foi eleito para votar e representar a população. Então, não adianta também bater um vento para cá, agora eu sou amiga de um, agora não estou mais com o outro, enfim. Então, isso entristece muito. Eu acho que algumas pessoas que fazem isso acabam difamando, de forma geral, o meio político. Então, mantenha as suas convicções, é a dica que eu dou aos que entram na política hoje. E, obviamente, a política ela é feita não só de alegrias, né, não só de conquistas, que existem várias. Eu mesmo, no meu mandato de deputada, ter conquistado para Mauá um ambulatório médico de especialidades. Eu sou de Mauá, atuo na região do Grande ABC, tenho votos no interior, no litoral também, mas minha base é Mauá. Então, Mauá precisava de um AME, está instalado lá, está atendendo a população. Mauá precisava de um poupa-tempo fixo. Por quê? Porque nós tínhamos somente o poupa-tempo de São Bernardo, é longe, não só para Mauá, mas as pessoas de Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, é uma dificuldade de deslocamento, nós precisávamos, então nós agora vamos ter a inauguração do poupa-tempo fixo em Mauá em novembro. Nós conquistamos também coisas importantes, que é o trecho leste do Rodoanel, nós temos a alça de acesso para Ribeirão Pires, que vai desenvolver muito, você que mora na 4ª divisão, é um bairro que vai ser um polo industrial, que vai abrir portas de empresas, vai gerar emprego e vai crescer muito, não só Ribeirão Pires, não só Suzano, que é na divisa com Suzano, as outras cidades da região do Grande ABC e Alto Tietê, mas a região do Grande ABC, com essa alça de acesso, quer dizer, a pessoa não vai, ela teve o impacto da obra do trecho leste em Ribeirão, mas ela vai conseguir acessá-lo por Ribeirão, não vai ter mais que vir até Mauá no trecho sul para poder